para mim poder estar aqui com os irmãos e me somar também em gratidão ao Senhor pelas comemorações de aniversário desta igreja tão amada. Nós sempre oramos pelo trabalho e pelo avanço do Evangelho na cidade do Recife e, em especial, sempre intercedemos por esta igreja, por seu conselho, e o Senhor tem sustentado o seu povo, tem abençoado o seu ministro, seu pastor e toda a igreja de Cristo Jesus. O tema Reforma e Educação nos faz lembrar que quando a reforma ela começou na Europa, isso há 502 anos, ela também ergueu, construiu escolas por todas as partes, e esta foi uma das preocupações dos reformadores. Isso era algo comum, na verdade. Instruir, ensinar as pessoas, naquela época a maioria delas sem instrução, iletradas, e ensinando-as a ler, elas então eram treinadas para que primeiramente pudessem ler a palavra de Deus. Conhecendo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, consequentemente a sua visão de mundo agora, redimida por Cristo, faria com que todas as outras áreas do saber, todas as outras áreas da vida fossem então usadas conforme 1 Coríntios 10, 31, quer comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, sempre tudo seria feito para a glória de Deus. Veja que quando nós notamos ou mencionamos esse importante dado histórico, nós citamos aqui, me permitam lembrar as palavras de Lutero. Você agora salta comigo do século XVI, nós chegamos no século XVII, e então os puritanos chegam na Nova Inglaterra, um deles um puritano pastor muito preocupado com a educação e a importância da educação para a propagação do Evangelho, a educação baseada na palavra de Deus, o Cotton Mather, e ele cita as palavras de Lutero em uma das suas obras sobre educação, educando crianças, e ele diz assim: se algum entrave considerável pode ser posto ao reino das trevas, ele está citando as palavras de Lutero, este deve ser uma juventude educada de forma excelente. Lutero continua: é algo sério, é algo grave, é algo do maior interesse de Cristo e da cristandade em si, que os jovens sejam bem treinados e que as escolas e os professores sejam mantidos. A instrução é um prato indigesto a Satanás, então que ele se prepare para passar fome. Lutero continua e diz: porém, jamais devemos reter o Evangelho por muito tempo sem a ajuda do ensino. E mesmo sem levar em conta a religião, até a prosperidade externa de um povo neste mundo pode necessariamente requerer escolas e instrução. Conclui então o reformador Martinho Lutero: como é possível que ninguém tomado de vivacidade e seriedade cuide da educação dos jovens e auxilie o mundo com homens eminentemente capazes. Nós percebemos então que neste período tão importante para a nossa história como crentes, a reforma protestante, por meio da pregação do Evangelho, a viva voz do Evangelho, ela também promoveu a educação dos filhos da aliança no pacto. Então, o tema desta segunda palestra é Educando os Filhos sob o Pacto de Deus. E o meu objetivo, então, é analisar com os irmãos o que a Bíblia, de forma específica, fala sobre este assunto. E eu gostaria de chamá-los a atenção para o que diz a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo de número 6. Por favor, abra sua Bíblia comigo. Uma passagem conhecida, extremamente oportuna para a nossa conferência. Deuteronômio 6, a partir do versículo de número 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó te daria, grandes e boas cidades que tu não edificaste,
e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, viais e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Mais adiante, observem, versículo de número 20. Quando o teu filho no futuro te perguntar, dizendo, que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Notem que a Bíblia é muito específica quando fala da maneira pela qual os pais cristãos devem conduzir os filhos da aliança. Deuteronômio 6 nos mostra isso. Paulo, quando fala aos pais cristãos, ele diz, escrevendo a carta aos Efésios, sua carta aos Efésios, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Quando nós tomamos as escrituras do Antigo Testamento, especialmente o livro de Provérbios, nós vamos encontrar uma série de palavras que são utilizadas diretamente na esfera do treinamento bíblico, da educação dos filhos na aliança. E estas palavras, elas são traduzidas como ensino, instrução, reprovação, castigo, correção, disciplina. Nós percebemos isso também quando chegamos no Novo Testamento. A palavra corrigir, a palavra educar, a palavra admoestar, ela também está presente e relacionada à educação. A famosa palavra paideia, quando a Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento também, que é a palavra utilizada por Paulo em Efésios capítulo 6, ela pode ser traduzida, repito, por ensino, treinamento, disciplina, instrução e correção. O que nós notamos aqui, irmãos, é que a Escritura claramente nos aponta um ensino acerca de como os crentes, os pais cristãos devem educar os seus filhos sob o pacto. E a pergunta que nós precisamos fazer introdutoriamente é esta: se nós sabemos o que é a fé cristã, segundo o ensino da Sagrada Escritura, por que nós temos dificuldade de chegarmos a um denominador comum, a uma harmonia quando o assunto diz respeito à educação cristã? E eu penso que a razão é porque nós precisamos compreender verdadeiramente o significado do que a Escritura diz sobre o pacto. O pacto que o Senhor Deus fez com o homem no Éden, o pacto primeiro das obras que o homem então falhando pecou e quebrou, e o segundo pacto mais glorioso, aquele pacto da graça que o Senhor então agora faria com pecadores, tendo Adão como seu representante e agora incluindo a figura de um redentor, de um mediador. A partir desta compreensão, nós vamos perceber que todas as implicações desta doutrina, elas mostram que o requerimento de Deus, a exigência de Deus para o seu povo, não é apenas uma área compartimentada da vida. Deus não quer que tomemos a nossa vida e então a distribuamos em compartimentos. A exigência de Deus é que todas as áreas da nossa vida estejam debaixo deste maravilhoso pacto. Essa é a instrução que vem do Senhor. Portanto, quando a Escritura nos ensina a respeito do assunto, o que seria, na verdade, uma educação pactual? À luz da palavra de Deus, o que seria educar os filhos sob a aliança? Pois bem, primeiro, a Escritura nos ensina que Deus deu aos pais cristãos, e aqui especialmente a responsabilidade ao pai, a sua revelação divina. O pai, juntamente com o pai e a mãe, o marido, juntamente com a sua esposa, auxiliadora idônea, devem se envolver com este trabalho de educação. Mas a Escritura sempre vai requerer esta responsabilidade primordial
aquele que deve ensinar a sua família a crer e obedecer no único Senhor vivo e verdadeiro. Aquele que diz, aquele que estabeleceu um padrão de salvação ensinado desde os tempos antigos: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Portanto, os pais têm a obrigação, na aliança, de diligentemente ensinar a Bíblia a seus filhos. Deuteronômio 6, versículo de número 7, diz: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então não é um ensino que envolve uma atividade meramente intelectual. Nós precisamos perceber isso. O ensino, segundo a palavra de Deus, que visa educar os nossos filhos no temor do Senhor, ele deve ser transmitido por meio do encorajamento e de um reforço. E a Bíblia vai enfatizar por meio das palavras: correção, admoestação, exortação, quando necessário, à medida em que o filho vai sendo educado à disciplina física. Percebam que os valores que nós temos hoje diante de nós, e nós acabamos de ouvir com propriedade na primeira palestra, eles são conflitantes com respeito ao padrão de Deus para a educação dos nossos filhos. Hoje nós temos, então, todo um movimento que proíbe ou tenta condenar o que a Escritura ensina e que também é necessária na educação dos nossos filhos, a correção física, por exemplo. Ela é necessária no momento, ela é necessária durante o período, ela é instruída na sabedoria da verdadeira palavra de Deus, mas, infelizmente, muitos pais cristãos têm negligenciado esta prática, têm negligenciado este quesito, porque não têm pensado biblicamente, não têm observado o que a Escritura diz sobre o assunto. O processo, portanto, de educação pactual, meus amados irmãos, é usado por Deus para justificar e santificar os filhos dos crentes, transmitindo a verdadeira sabedoria bíblica, ensinando a criança no caminho que ela deve andar, apontando-a sempre para o seu Redentor, aquele onde ela deve depositar a sua fé, a sua ilimitada confiança, toda a sua vida e toda a sua alma. Um pai cristão, ele deve então sempre fazer esse trabalho visando a educação de seus filhos. Desse modo, irmãos, as crianças, elas aprendem a discrição, elas aprendem o discernimento, elas aprendem a reflexão, elas aprendem a sabedoria prática. Tomemos, por exemplo, o livro de Provérbios, Provérbios capítulo 1, vamos examinar outra passagem da Escritura, por favor. No livro de Provérbios, no capítulo de número 1, nós temos a introdução à literatura da sabedoria de Deus, neste maravilhoso livro, e nós precisamos observar claramente que o livro de Provérbios foi inspirado por Deus, visando a instrução dos filhos da aliança, a instrução ou educação dos filhos no pacto. A expressão, filho meu, ouve as minhas palavras, ela sempre mostra o cuidado pastoral do rei e pai em Israel de prover instrução para os filhos. Essa educação sendo transmitida e ensinada. Observem, Provérbios 1, a partir do versículo de número 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. A revelação bíblica, então, nos ensina que a sabedoria é algo que deve ser aprendido e praticado. Ninguém nasce sábio. Uma criança, ela precisa ser ensinada a fim de que, esquecendo a estultícia, aquilo que ela acredita ser verdade, seja então educada no temor do Senhor e aprenda qual é o verdadeiro caminho ou princípio da sabedoria. É a habilidade dada por Deus para que então o filho da aliança agora tome todo o conhecimento, enxergue o mundo de Deus, conheça a si mesmo, porque primeiramente conhecerá o seu Criador, o seu Redentor, e fará tudo para a sua glória. As crianças, então, elas devem ser
biblicamente orientadas. A orientação deve ser bíblica. Os filhos da aliança são preparados para uma vida de domínio da verdadeira satisfação na obra de Cristo. Vejam que interessante. Quando Salomão chega no versículo de número 7 do capítulo 1, ele diz que o princípio da sabedoria está no temor do Senhor. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Por que falei inicialmente que a discussão precisa partir do que nós entendemos por fé cristã? Do que nós entendemos como a Bíblia ou como palavra de Deus, como revelação de Deus, autoridade das Escrituras e o que ela ensina sobre o pacto de Deus. Porque se nós não tivermos uma compreensão correta do que a Escritura nos ensina sobre esse assunto, nós então teremos dificuldades de entender que toda a educação ou todo o processo de educação de um filho começa quando nós enfatizamos a principal e maior de todas as disciplinas, que é a teologia. Eu tenho repetido isso. Eu tenho estudado Provérbios há algum tempo com a minha congregação, a igreja que o Senhor me confiou em Aracaju. E tenho repetido a mesma palavra, ou tenho repetido as mesmas palavras. Nós gastamos, por vezes, muito tempo e aplicamos muito investimento, gastamos muito dinheiro, tentando fazer com que os nossos filhos aprendam as outras ciências. Nós não temos dificuldade de entender que eles podem discernir, que eles podem compreender até os mais complexos sistemas, fazer os mais difíceis cálculos, resolver as mais problemáticas equações. Mas quando nós falamos de teologia, isso é muito pesado. Quando nós falamos de educá-los nos caminhos do Senhor, nós achamos que eles precisam de algo mais leve, de algo mais prático, que o pastor precisa usar uma linguagem que não seja tão teológica, mas, ora, teologia é o estudo puro e simples da revelação de Deus. E ele claramente nos mostra que a partir desse conhecimento, então os filhos da aliança entenderão que o mundo é o mundo de Deus, que ele sustenta o mundo matematicamente, que as leis da física lhe pertencem, que toda a tabela periódica não é criação humana, mas é criação, é o resultado do poder criador de um designer inteligente. E a Escritura claramente diz quem ele é. Ele é o Senhor nosso Deus, que nos tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Os filhos da aliança, portanto, meus amados irmãos, eles devem ser preparados para esta vida em que a verdadeira satisfação de seus corações, de suas almas, ela repouse na obra de Cristo. Isso só vai acontecer sob a liderança bíblica de um pai cristão que vai procurar desenvolver no coração, na alma de seus filhos, pelo poder e o auxílio do Espírito, usando a palavra, isso só vai acontecer se ele desenvolver neles um caráter cristão. Eles devem ser cultivados num sentido distintivamente cristão. Eles devem entender que esse cultivo ele é constante e ele precisa ter por fundamento o temor do Senhor. Então, o objetivo da educação pactual, como nós vimos aqui, tomando também Provérbios capítulo 1, é levar os nossos filhos a conhecer a sabedoria e instrução, compreender as palavras de entendimento, receber a instrução da sabedoria, justiça, juízo e equidade, dar prudência ao simples, ao jovem conhecimento e bom siso. Isso diz respeito, meus amados irmãos, a uma grande responsabilidade que nós pais temos. Essa responsabilidade não pode ser delegada para a igreja, muito menos para uma escola, ainda que ela seja cristã. Essa responsabilidade começa em casa, a ensinar os filhos a amar o Senhor com todo o seu coração, ensinando-os o temor do Senhor, uma amável devoção e submissão a Ele. Tudo isso começa no lar. E a partir daí, meus irmãos, nós vamos começar a ter uma preocupação muito grande. E nós vamos começar a perceber que se nós caminhamos na luz, porque um dia aquele que é a luz do mundo se revelou salvificamente para nós, e disse ser o Senhor e Salvador não somente da nossa vida, mas da nossa casa. Como é possível que eu então entregue ou confie toda essa educação e instrução a alguém que não conhece e não teme o Senhor? A partir daí eu começo a perceber
que se eu dou valor, se eu trato com seriedade o ensino e a educação dos meus filhos e a importância de ensiná-los a ética bíblica, apresentando a eles as doutrinas mais importantes e gloriosas da Sagrada Escritura, eu também preciso mostrar que tudo isso está relacionado e que existe uma visão muito mais ampla e que nós não podemos tratar isso de forma compartimentada, repito. Quando eu uso essa expressão, eu quero me referir ao fato de que nós pensamos assim, não, pastor, basta eu educar o meu filho em casa. E ele não pode ser educado ou ensinado por alguém que não tem essa visão, ainda que ele, mesmo que ele ensine outras coisas e não tenha essa visão, não há problema. Se eu penso assim, eu estou me esquecendo de tudo aquilo que a Escritura me ensina, de todo o legado que eu descubro quando estudo a história da igreja, de que o povo de Deus nunca pensou de forma diferente. Você vê isso nas Escrituras do Antigo, do Novo Testamento, no caminhar do povo de Deus na história, a redescoberta da importância da educação na Reforma Protestante, a chegada dos missionários em nossa terra, em nosso país, e sempre ao lado de uma igreja, uma escola. Isso não era, irmãos, sem sentido, isso não aconteceu sem sentido. Existia toda uma visão e toda uma preocupação de que o ensino não ficasse nas mãos de qualquer um. Nós devemos ensinar, portanto, aos nossos filhos todo o conselho de Deus. Quando nós fazemos isso, nós estamos focando nas doutrinas mais importantes, por exemplo, a natureza e o caráter de Deus, criação, queda, providência, o que a Bíblia diz sobre regeneração, justificação, santificação, a parousia. Tudo, meus amados irmãos, diz respeito ao nosso esperançoso desejo do retorno do Rei. Nós devemos criar os nossos filhos assim. Esta é a filosofia que o nosso Redentor, o próprio Senhor Jesus Cristo nos entregou. Se nós tomarmos as palavras dele, quando ele ordenou aos discípulos que fizessem, ordenou aos apóstolos e à igreja que fizessem discípulos de todas as nações, nós então somos lembrados que o Senhor não deixou o ensino para que entregássemos àqueles que ainda reinam ou estão nas trevas e tomados estão pelo reino das trevas. Mateus capítulo 28, por favor, observemos. Estas palavras finais de Jesus registradas por Mateus, elas nos lembram acerca disso. Mateus 28, a partir do versículo 18. É importante notar que a ênfase que é dada pelo Senhor Jesus, e que por vezes nós repetimos, ela está no ide, na verdade, ela está no façam discípulos de todas as nações. Mateus 28, a partir do versículo 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ênfase aqui é em façam discípulos de todas as nações. De que maneira? Indo, batizando os novos discípulos, que serão alcançados pela pregação do Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o versículo 20 então conclui: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ir, batizar e ensinar. E a promessa do Senhor é que se a igreja, em obediência, cumprir a sua vocação, Ele mesmo conforta de maneira especial: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quando nós abordamos esse tema, pensamos um pouco nisso, irmãos, percebemos os desafios que enfrentamos, porque grande parte dos cristãos, talvez a maioria aqui entre nós, não recebeu uma educação cristã formal, exceto em casa ou na igreja, e recebemos toda uma instrução e toda uma formação que é possível tenha sido por décadas, como o presbítero Solano aqui destacou, submersos em um marxismo cultural.
Porque durante muito tempo, nós não nos preocupamos com esta relação. Nós não nos preocupamos com o que o Senhor Jesus Cristo mesmo nos mandou fazer. Que a preocupação de um pai de criar os seus filhos em um lar pactual reside no fato de que nós pertencemos ao Senhor, Ele entrou conosco em uma aliança, nós temos um Redentor e as implicações práticas da nossa vida cristã envolvem tudo. Como é possível que a parte mais importante, que é a educação, ela seja então negligenciada? Você pode até pensar, mas pastor, eu não tenho a capacidade, por exemplo, do professor de biologia do meu filho. Eu também não sei, eu não domino química como o professor do meu filho domina. É fato. Certamente muitos de nós. Mas ainda que não dominemos, existe algo que possuímos, fruto da graça de Deus, e que temos e que confessamos, que faz toda a diferença. Pois bem, ele tem todo esse conhecimento, nós podemos nos beneficiar dele, fruto da graça comum do Senhor, mas ele não tem o que é mais importante, a relação disso tudo com aquele que é o Senhor de todas as coisas. Aí nós pensamos um pouco de forma prática. Nós temos a Cristo, Ele é o nosso Senhor, nós temos a Sua palavra, ela é fonte de autoridade, ela nos orienta na maneira como nós devemos enxergar todas as outras áreas do saber, mas nós paramos e não acreditamos ser possível, então, fazer aquilo que aqueles que estão nas trevas podem fazer. Nós esquecemos disso. E então, irmãos, se no primeiro momento nós pensamos aqui o que seria essa educação no pacto, nós somos conduzidos então a um segundo momento, ou uma segunda parte importante dessa palestra. Pois bem, pastor, muita coisa eu conheço e algumas coisas aqui estão se encaixando, eu estou começando a perceber, eu estou sendo despertado para essa realidade. E o que é que eu devo fazer, então, para estabelecer a educação pactual em meu lar? O que podemos fazer para que a educação pactual ou a criação dos nossos filhos sob o pacto de Deus seja uma realidade em nossa casa? E isso se tornará reflexo na igreja e se tornará reflexo, então, na nossa vida. Primeiro, os pais devem priorizar a leitura diária da Bíblia e promover em seus lares a verdadeira piedade por meio do culto doméstico. De forma resumida, os pais devem ler diariamente a palavra de Deus durante o culto doméstico. Aí nós somos impactados. Quando o Dr. Joel Bick fala sobre culto doméstico, ele começa dizendo, olha, você não vai encontrar um mandamento claro na Escritura para que o culto doméstico ele seja realizado nos lares. Mas você vai perceber em toda a Escritura essa preocupação do Senhor do pacto, de que a instrução ela fosse realizada, desenvolvida em todo o tempo, em todo momento, com os nossos filhos. Logo, o culto doméstico sempre foi uma ferramenta importante, uma prática importante da devoção e do treinamento dos filhos de Deus a partir de seus lares. Então, o que eu posso fazer primeiramente? Eu devo ler diariamente a Bíblia durante o culto doméstico. E isso me leva à seguinte reflexão. Os pais devem também ensinar todas as crianças que são capazes de ler, que leiam sistematicamente a Bíblia inteira em suas devoções pessoais. Nós não podemos nos acomodar ou nos satisfazer em ver os nossos filhos estudando todas as outras matérias que são importantes para a sua formação, enquanto eles estão negligenciando, repito, a matéria mais importante para as suas vidas. E esse treinamento ele será dado à medida em que eles aprendem a ler, e eles devem aprender a ler para lerem a Bíblia. Eles precisam aprender a ler para estudar a Bíblia. Vocês que são pais e apresentaram seus filhos ao batismo um dia, responderam perante o seu pastor, perante os presbíteros da sua igreja, perante o povo de Deus, que vocês se comprometiam, jurando diante de Deus, ensinar os seus filhos a ler
Não para que eles aprendessem primeiramente política, filosofia, história, ou se desenvolvessem em outras áreas, mas que primeiramente eles aprendessem a ler a Bíblia por si mesmos. A gente precisa lembrar disso. Se fazemos votos diante de Deus, está lá em Eclesiastes, nós devemos ter consciência de que devemos cumpri-los. E Deus vai cobrar de nós se formos negligentes nesse quesito. Também devem fazer perguntas a seus filhos sobre a leitura de cada dia, encorajá-los quanto à meditação e análise do que foi lido. Costumávamos ouvir dos mais antigos que os crentes, ou os filhos dos crentes, quando eles iam se desenvolvendo nas escolas, eles sempre se destacavam como os que liam melhor, interpretavam melhor os textos, tinham um desenvolvimento melhor nessa área. E o destaque era porque eles aprendiam desde cedo a ler a palavra de Deus. Isso traz efeitos práticos, de fato, de verdade. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos de que essa educação, essa preocupação, deve fazer com que os nossos filhos tomem a palavra e entendam que quando leem a palavra, eles estão ouvindo Deus falar com eles. Eles estão entendendo que esta é a palavra de Deus, que a mais importante história é encontrada na palavra, e aqui nós encontramos a história da redenção do povo de Deus. Isso deve moldar, deve forjar seus caráteres, deve forjar ou deve fortalecer os seus corações, aumentar a fé deles à medida em que eles crescem. Por vezes nós nos perguntamos como é possível que criemos os nossos filhos na igreja e quando eles chegam nas universidades parece que eles se esquecem de tudo. Eles são impactados com novas ideias e eles se encantam com isso. É possível que nós estejamos sofrendo isso em nossos lares porque nós nos esquecemos daquilo que era mais simples e prático, de ensinar os nossos filhos a amar a palavra, e a partir do amor à palavra, eles aprenderem a amar ao Senhor, e amando ao Senhor, amar o culto ao Senhor, e tudo aquilo que vai gerar, então, uma vida de santidade, uma vida íntegra diante do nosso Deus. Nessa tarefa, o pai precisa também adquirir bons livros, ele precisa se preparar, ele precisa estudar a Escritura e ele deve encontrar isso em bons comentários. Hoje nós não temos desculpas quando a nossa nação tem sido ricamente abençoada com boa literatura cristã e reformada. Eles devem estar prontos para responder às dúvidas de seus filhos à medida em que eles crescem e amadurecem. As porções difíceis da Escritura devem ser um desafio para os pais nesse trabalho de educação que não pode ser passado para outra pessoa. Eles devem encorajar os seus filhos, como os antigos faziam. Nós encontramos isso na história, por exemplo, dos nossos pais. Como os puritanos, eles costumavam tomar nota dos sermões, quando os seus filhos, então, voltavam com eles para casa, de estudar a Escritura novamente, ou como eles costumavam dizer, de ruminar o sermão. É o ensino de Deuteronômio 6 sendo aplicado na vida diária. E se ele não puder responder adequadamente, ele tem o auxílio do pastor, ele tem o auxílio dos presbíteros, mas ele não pode se excusar. Ele não pode dizer que não pode fazer. Ele precisa buscar forças em Deus para fazer isso. Segundo lugar, e aqui eu penso também ser algo extremamente importante para nós, para a nossa reflexão nesta noite, irmãos. Os pais cristãos devem fazer uso dos credos e confissões que foram produzidos pela igreja com o propósito de balancear, de fundamentar a sua instrução. Nós temos a maior ferramenta já produzida para o treinamento de crianças e jovens, nós temos os catecismos. Nós temos Heidelberg, nós temos os catecismos de Westminster, principalmente o breve catecismo. Isso é um rico tesouro. São perguntas e respostas seguidas das referências bíblicas, um treinamento simples, mas poderoso e que tem sido negligenciado por nós cristãos reformados. Nós temos esquecido deste tesouro, desta ferramenta
ferramenta importantíssima nesse trabalho de educação dos nossos filhos. Nós precisamos lembrar que os catecismos, eles não são apenas equilibrados, inclusivos e completamente bíblicos, mas eles foram designados, preparados inicialmente para a educação de crianças. O catecismo de Lutero, por exemplo, foi usado para educar crianças, para ensiná-las a respeito do Evangelho. E nós hoje até tomamos um catecismo tão simples e dizemos assim, mas ele tem uma linguagem tão dificultosa, tão difícil para nós. Na verdade, nós temos nos acostumado com a superficialidade do mundo em que nós vivemos, onde tudo é relativo, onde tudo é superficial, onde tudo é simples ao ponto de desprezar o estudo sério, o crescimento em piedade, que passa pela reflexão, à medida em que os nossos filhos crescem sobre a verdade das Escrituras. E os catecismos, eles devem ser utilizados. Para as devoções familiares, eles podem ser utilizados pelas escolas cristãs. Veja, uma escola cristã, ela não é somente um ambiente onde os alunos irão orar, onde nós teremos cultos diários, mas onde toda a instrução, ela sempre aponta para o fim principal do homem, a glória de Deus. Nisso os catecismos podem ser utilizados, quando falam sobre criação, quando falam sobre o fim principal do homem, onde está o nosso único consolo na vida e na morte, se tomarmos Heidelberg, por exemplo. São princípios, irmãos, e que nos apresentam, nos mostram verdades profundas que nós devemos ensinar às nossas crianças, para que elas não somente memorizem, mas que elas também conheçam, sejam ensinadas a respeito do significado dessas perguntas e respostas. Que elas comecem, à medida em que crescem, a se expressarem explicando os pontos teológicos, as doutrinas ensinadas nas Escrituras. É interessante quando a igreja começa a trabalhar isso. Nós vivemos em um tempo, repito, onde hoje em dia muitos jovens ou adolescentes, eles não suportam mais permanecer nos cultos, porque durante muito tempo ou durante um longo período, eles não foram criados para o amadurecimento. E vez por outra, vez por outra acontece uma situação inusitada com aqueles que procuram se esforçar para ensinar a palavra de Deus. Os pastores que procuram ensinar e pregar a Bíblia, expondo a Escritura e aplicando-a para a vida do povo. Às vezes as pessoas vêm, ou pais se levantam e dizem assim, mas essa linguagem ela é inalcançável, uma criança não consegue compreender. É melhor que ela seja retirada e que ela seja ensinada de uma forma mais simples. Lembro que uma vez pregando na igreja sobre o dia do Senhor, e falando que nós poderíamos medir a espiritualidade de um homem no dia do Senhor, quando, após o sermão, à porta, quando o pastor tradicionalmente vai cumprimentar os membros, ele já sai querendo saber qual foi o resultado do jogo do Sport, ou do Náutico, ou do Santa Cruz, ou do Confiança, lá em Sergipe. Eu falei aquilo, alguns pais ou homens mais velhos ficaram meio que magoados, assim, aqueles torcedores fervorosos. No outro domingo, terminou o sermão e já veio um perguntar ao outro o resultado do jogo do seu time. Uma criança de 5 anos passava e disse, pois bem, eu acabei de ouvir o que vocês disseram. Vocês estão falando de futebol no dia de hoje. Eu vou contar tudo para o pastor. Ele estava prestando atenção no que estava sendo dito. Às vezes nós não paramos para perceber isso, irmãos. E essas experiências, elas são interessantes porque elas nos ensinam que nós começamos a medir o desenvolvimento dos nossos filhos de uma forma estranha, enquanto nós estamos na igreja, e isso é reflexo daquilo que nós estamos deixando de fazer em casa. Essa é a verdade. Nós tivemos uma experiência interessante também com um garoto que veio de uma igreja de outra confissão, e a sua tia, então, depois o encontrou com os pais e perguntou assim, e aí, você está gostando agora de ser presbiteriano? Ele disse assim, agora sim. Eu acho que ele tem uns 7, 8 anos. Eu agora estou aprendendo o catecismo na escola dominical. O professor ensina o que é justificação, santificação, adoção. Eu só ouvi historinha.
Você pensa que isso não é possível, mas ao mesmo tempo esse garoto na escola ele está aprendendo várias coisas que são difíceis ou complexas. E aí nós deixamos a instrução bíblica, a instrução teológica, esquecemos de fazê-la nas devoções familiares. Nós nos esquecemos do que Deuteronômio 6 nos mostra. Quando os nossos filhos nos perguntarem o que é isso tudo, nós então vamos contar a história para ele. Do Deus que nos deu histórias e que nos ensinou a contá-las partindo desse padrão que ele estabeleceu para a salvação do seu povo, libertando o seu povo da escravidão das trevas e transportando para o reino do Filho do seu amor. Essa, irmãos, é uma educação que tem por princípio esse pacto maravilhoso que Deus, o nosso Senhor, fez com o seu povo. Esta é uma visão que nós precisamos resgatar se devemos pensar sobre a educação dos nossos filhos no pacto. É importante também, irmãos, que os pais enfatizem a necessidade e a importância da teologia, de que tal treinamento é algo que agrada a Deus. É importante que essa ênfase seja dada. Os pais precisam manter a disciplina e o ensino de uma forma paciente, amável, para que as crianças não rejeitem a instrução que vem do Senhor. Não adianta fazermos isso de uma forma bruta, de uma forma tirânica. Não adianta nós exigirmos do nosso filho aquilo que ele não vê em nós. Não adianta arrastá-lo para a igreja, quando o princípio é aquele do Salmo 122, quando um pai acorda o filho e diz: alegre-se, vamos à casa do Senhor. Quando isso acontece, os pais então vão agir de forma paciente, amável, para que os filhos não rejeitem a instrução formal. Essa instrução que se baseia na oração fervorosa, para que os filhos amem a vida, ou amem a Bíblia, perdão, e a teologia, de modo que tenham um profundo amor por Deus e possam servi-lo melhor. E também façam isso pelo seu próximo. Todo o conceito do que é a fé cristã, de que ela é de fato a verdade de Deus, ela só será apreendida, absorvida por nossos filhos, se essa educação, ela começando no lar, se tornar um reflexo, quer seja numa escola cristã, quer seja numa educação na própria casa, ela vai se refletir na vida da igreja. Filhos educados no temor do Senhor não dão problema na igreja, eles são uma bênção para o povo de Deus. Filhos educados na aliança, eles não vão odiar as devoções familiares, mas eles vão amar esse momento tão especial. Eles vão ser levados por seus pais para a igreja, ainda pequenos. Eles podem até dormir enquanto o pastor está ensinando a palavra, mas eles vão crescendo, eles vão aprendendo a concentração e eles vão lembrar de como seus pais amavelmente os carregavam nos braços, enquanto sempre os ensinavam e os conduziam à casa do Senhor. Qual a conclusão, irmãos, prática para nós do que nós estamos vendo hoje aqui? Primeiro, o evangelicalismo brasileiro tem uma visão muito compartimentada da educação e treinamento das crianças. Essa é uma realidade. Eu falei um pouco disso no decorrer dessa palestra. Nessa conclusão, me permita ser mais específico. Para os assim chamados assuntos seculares, a alfabetização, a matemática, a física, a química, a história, a geografia, português, biologia, etc., muitos pais professos enviam seus filhos a escolas seculares, públicas ou privadas. Eles não têm essa preocupação, porque eles acreditam que estes assuntos eles são neutros. Nós vimos hoje, na primeira palestra, não existe neutralidade. O homem totalmente depravado, morto em seus delitos e pecados, se não receber nova vida em Cristo, ele serve a outro Senhor. Não nos enganemos, não existe educação neutra.
Para os assuntos religiosos, então, criação, Arca de Noé, Daniel na cova dos leões, etc., os pais cristãos que pensam de uma forma compartimentada, eles vão dizer, nós temos escola dominical e nós temos o grupo de jovens na igreja, nós temos outras atividades, conferências para jovens, acampamentos. Então, eles sempre vão ter um lugar para receber educação. Quando surgem os graves problemas disciplinares, o garoto cresceu, e aí chega a idade da adolescência, que é uma idade de oportunidade, mas por conta desses erros, ele vai se tornar, então, essa idade vai se tornar, então, um período complexo e difícil. Tem uma solução, orientador escolar, o psicólogo local, pastor da mocidade, ele vai resolver o problema. A gente sempre vai colocando a responsabilidade em outras pessoas, quando pensamos assim. Mas, irmãos, a Bíblia apresenta um quadro bastante diferente para a criação dos filhos da aliança. Ela não trata a religião verdadeira como um pequeno compartimento à parte da vida. Ela não considera a doutrina como uma pequena esfera de material espiritual que é acrescentada à esfera secular. Deuteronômio 6:7 diz claramente que os preceitos bíblicos devem permear cada área da vida, do pai e do filho, aos pais, mas também para os filhos. Portanto, Deus espera que os pais aliem o estudo de sua palavra em cada esfera da vida da criança. Imagine você estudar tudo isso e perceber como o mundo de Deus é maravilhoso. Eu lembro que quando minha filha ela começou a estudar em uma escola cristã, ela foi beneficiada pelo material do Mackenzie. E eu louvava a Deus pelo aquele material produzido, porque a cada término de uma matéria, de um assunto, tinha uma aplicação à luz da Escritura, aliando tudo aquilo ao que é mais importante, ou seja, a criança ia vendo e percebendo, e à medida que ela estudava, ela notava que os princípios bíblicos estavam permeando cada etapa do seu aprendizado, cada etapa daquele ensino, cada matéria. Os pais cristãos, eles precisam perceber que esta é uma responsabilidade que começa com eles e que deve prosseguir à medida em que eles têm uma preocupação seríssima com o que estão ensinando para os seus filhos. Eles têm a responsabilidade de repassar para os seus filhos uma visão bíblica abrangente da vida e do mundo. Se eles pensam de forma compartimentada, isso não será possível. E aí nós temos o resultado mais adiante. Quando nós falamos sobre esse assunto, quando tentamos tratar, geralmente, pais que não tiveram esse tipo de visão, eles vão dizer, pastor, mas eu passei por isso e sobrevivi. Meus filhos também, eles foram educados em escolas e não tinha um crente, ele era o único crente. E aí nós temos a ideia de que ele foi para lá como um missionáriozinho. Você não tem nenhuma evidência na Bíblia que mande que você, como pai, faça isso com seu filho. Que você o lance às feras. Você precisa ter uma preocupação séria com isso. Você precisa entender o que está em jogo. E você pode estar perdendo seu filho. Portanto, Deus espera que os pais integrem o estudo de sua santa palavra, repito, em cada esfera da vida da criança. Deuteronômio nos lembra, em todo tempo, em todo momento. Eu concluo citando aqui Patrick Miller, quando ele fala em seu comentário de Deuteronômio sobre o capítulo 6, ele diz assim: o quadro é aquele de uma família vivendo em contínua conversação sobre o significado de sua experiência com Deus e sobre o que Deus espera deles. O ensino dos pais, das crianças pela conversação sobre estas palavras, o estudo da instrução de Deus e a reflexão sobre ele, deve acontecer na família e na comunidade.
seja dentro ou fora de casa, estas palavras, citando Deuteronômio 6, devem ser inculcadas nas mentes e corações. Os pais devem ensinar seus filhos de tal modo que seus últimos pensamentos ao pegar no sono e as suas primeiras palavras ao levantar sejam sobre os mandamentos do Senhor. Isso é desafiador para nós. Os antigos ensinavam aos seus filhos um dos primeiros versículos, Salmo 4. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Esse é um importante princípio, meus amados irmãos, para nós. Finalizando. O texto, continua Miller, deixa claro que estas palavras não são simplesmente para serem recitadas ou repetidas. Deve-se falar sobre elas, isto é, discutir, estudar e aprender. As implicações práticas para a vida devem ser pensadas e discutidas com as crianças, assim como estão no próprio livro de Deuteronômio. Quando eu era mais jovem, eu acho que com uns 17, 18 anos, lembro de uma família lá em Aracaju, que quando sempre viajavam para a conferência da Fiel, em Águas de Lindóia, a casa ficava sozinha, e então a mãe, ela era uma mãe que criou seus filhos sozinha, ela perguntava se eu podia ficar na casa, se eu podia dormir na casa para a casa não ficar vazia. E eu lembro, porque não vim de um lar cristão, não tive isso em minha casa, que me impressionava porque do tempo que eu passava lá, geralmente era uma semana, em cada parte da casa ela colava provérbios, na cozinha, na sala, no quarto dos filhos, até mesmo no banheiro. E aqueles versículos não apenas estavam estampados ali, mas o cuidado dela era de fazer com que aquele ensino que estava ali impresso, que era a palavra de Deus, fosse vivenciado e experimentado naquele lar. A nossa oração, meus amados irmãos, deve ser, à luz da palavra de Deus, que busquemos forças diante do Senhor, no temor do Senhor, para criar os nossos filhos assim. O salmista diz, eles são herança do Senhor. O salmista diz, eles são santos diante do Senhor. A palavra de Deus diz, ele não somente escolheu ser o nosso Deus, mas o Deus dos nossos filhos. Ele não somente decidiu nos amar, mas decidiu também amar os nossos filhos com profundo amor pactual. E ele fez isso, dando o seu único filho para que morresse por nós. E ele fez isso para que então agora, em seu Filho, em Cristo Jesus, a nossa visão de mundo, a nossa visão sobre educação, a nossa visão sobre todas as coisas, estivesse então submetida em obediência e santo temor a Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome por esta noite, pelo que pudemos ouvir, pelo que pudemos aprender. Como é desafiador para nós, ó Senhor, entendermos a importância da educação para a nossa vida e para a vida dos nossos filhos, para a vida da Tua igreja, do Teu povo. Dá-nos a graça, Senhor, de, durante este tempo em que passarmos juntos, estudando sobre este assunto, que em oração supliquemos ao Senhor humildade para ouvirmos a Tua palavra e nos submetermos à Tua verdade. É a única verdade, absoluta verdade. E em oração suplicar também ao Senhor graça, para que possamos aplicar, experimentar de forma prática em nossa vida tudo aquilo que nós temos visto, o valor e a importância que o Senhor dá à educação dos pais e dos filhos no temor do Senhor. Dá-nos a graça, ó Deus, de experimentarmos tudo isso e de percebermos que o nosso Redentor nos ordenou, e esta ordem permanece: devemos fazer discípulos de todas as nações,
E isto inclui também ensiná-los a guardar tudo aquilo que Ele ordenou. Isto inclui ensinar os nossos filhos a amar de todo o coração ao Senhor e Salvador de suas vidas, a submeter toda a sua vida e tudo aquilo que eles possuírem, aprenderem, conhecerem, aquele que é o resplendor da tua glória, a expressão exata do teu ser, aquele que é o Senhor de todo o universo. Em nome de Jesus oramos. Amém.